falar de Vale, né? A gente teve, principalmente puxando por essa notícia do corte de juros lá na China, né? Mas a gente está vendo aí um enfraquecimento, vamos dizer, né? Da economia da China, lá na China. E o minério de ferro acaba, né, sendo muito impactado, porque, né, diminuem as construções, enfim, a China é o nosso maior comprador lá, né? Daqui, né, do minério de ferro. Isso, como que essa situação, vamos dizer, lá na China, pressiona as ações da Vale? Vamos lá, Paula. Eu acho que tem dois pontos aqui que o investidor tem que prestar um pouco de atenção. Eu fui, como a gente ia conversar aqui hoje, eu fui procurar um pouco os dados de demanda chinesa por minério de ferro, né? E, de fato, quando você olha, né, em 2023, a demanda por minério de ferro ela está bem próxima dos níveis dos últimos anos. É como se a China tivesse ainda demandando bastante minério de ferro aí dos seus grandes players. E aí, a gente tem lá a Vale, mas a gente tem que olhar também para as australianas, né, Rio Tinto e BHP, que em conjunto exportam para a China muito mais coisa do que a Vale, né? Então não tem nem comparação no volume das duas em conjunto. Mas o nível de envio de minério de ferro para a China continua bastante elevado. Então esse é um ponto-chave. Inclusive até ontem, o preço do minério de ferro deu uma baita andada lá fora, ele bateu ali os $117, assim, surpreendente até essa reação do mercado hoje, né? O minério de ferro andou bem, tem um quê de especulação lá na bolsa de Dalian, né? Tem toda aquela história. Na China, tudo que é bolsa na China tem muita especulação, mas o minério de ferro está andando. Agora, quando você olha para a ótica da produção de aço, aí sim você percebe essa questão envolvendo, vamos dizer, a economia doméstica chinesa. Então, a produção de aço vem se desacelerando, tanto na China, e aí também uma coisa que a gente precisa ter em mente, no mundo. A China é um dos grandes exportadores de aço para o mundo, e a produção global tem desacelerado, e a China também não tem conseguido mandar o seu aço embora, ou seja, a gente tem um cenário mais difícil para o aço em si, e aí, consequentemente, para a parte de minério de ferro. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Hoje a gente está vendo as ações da Vale desabando, né, no 2,5%, assim como as ações das empresas ligadas ao minério de ferro lá fora também estão caindo bem. Mas é muito engraçado porque hoje, talvez, por conta dessa medida do Banco da China, né, o Banco do Povo, de abaixar juros até menos do que o esperado, o mercado reagiu de uma forma generalizada muito mal com todos os ativos ligados à China. Então, a gente está vendo hoje a Bolsa Americana cair, a Bolsa Americana está um desempenho ruim hoje, mas quando você vai no detalhe e começa a abrir por setores, por exemplo, uma das maiores quedas do Dow Jones hoje são das ações da Nike. Estão caindo 3%. Andaram bem pra caramba na semana passada, mas estão caindo 3%. Por quê? Porque tem um quê de economia doméstica chinesa atrelado aos papéis da Nike, né? A China é um grande mercado para a Nike. Outro papel que a gente tem na carteira, o Enzo acabou comentando alguns, mas eu vou comentar um outro que a gente tem na carteira, que a gente estava fazendo uma aposta bem grande, Dutch Free. Sabe o Dutch Free, dos aeroportos? Sim. Está caindo bastante, está caindo 5% hoje, por causa dessa questão chinesa. Ou seja, esse negócio da China e commodity, e meio que ultrapassa um pouco a fronteira, o que a gente está percebendo é que isso está ultrapassando um pouco a fronteira e está afetando todos os papéis que, de certa forma, têm alguma ligação com China, né? Até mesmo as empresas chinesas hoje estão sofrendo bastante. As empresas de tecnologia estão caindo bastante, em especial aquelas ligadas à economia doméstica. Então, eu acho que é importante, porque às vezes o investidor fica, mas é culpa da Vale. Poxa, não é culpa da Vale, sabe? Não é que o pessoal está de mau humor com a Vale em si, mas está de mau humor com esse clima de que, assim, no fundo, os investidores estão olhando para a China e ainda esperando alguma reação mais intensa depois do fechamento da economia no ano passado. Quando você explora os indicadores chineses um a um,
e você vê que há crescimento, né? Por exemplo, a produção industrial cresceu lá 4, 5%, cresceu 10%, que seja. Mas quando você olha a base estava muito depreciada. Então, para todas essas, em especial aí as commodities, porque isso vai muito na veia, para todas elas você não percebe o espírito animal da economia chinesa funcionando, rodando. Então, enfim, as empresas ligadas à commodity acabam sofrendo mais. A gente percebe vamos dizer, um pouco de o pessoal mais incomodado, né? E aí acabou pegando Vale, acabando pegando o CSN Mineração, e aí pega as empresas de aço aqui no Brasil também, acabam sofrendo um pouco mais, mas tem toda essa história envolvendo China. Sempre muito complicado, né? A China ali o cenário é mais complicado. E aí você está falando tanto, né? Explicando aí que tem tudo a ver com China, e o governo também tentando acelerar, né, esse processo. Então, na verdade, que nem você falou, né, o mercado esperava mais, né, está esperando um pouco mais ali do governo para injetar. E isso, né, essa relação, vamos dizer assim, quando melhorar lá a percepção com a China, você falou, né, agora as commodities vão junto. Quando a China mostrar realmente ali, eu acho que quando, né, o mercado ficar satisfeito, dessa forma, as mineradoras e as companhias ligadas a commodities devem ir junto? É mais ou menos essa relação? Vamos lá. Aqui a gente vai fazer o tal do ceteris paribus, né? Que é aquele, assim, se nada acontecer com a economia americana e as coisas ganharem uma dinâmica mais, vamos dizer, mais direcionada ao soft landing, né? Que é aquela história da economia americana repousar com tranquilidade, o Fed, de certa forma, conseguir pilotar ali, vamos dizer, esse processo de recessão que os Estados Unidos caminha, por enquanto caminha, aponta, mas ainda não chegou. Aí eu acho que sim, eu acho que a China consegue, de certa forma, vamos dizer, reacelerar a economia mais para o final do ano. Tem uma coisa aqui que eu escutei de alguns caras bons, assim, que falam muito sobre economia chinesa. Assim, a gente precisa colocar na conta a questão do comportamento do chinês, né? Que assim, ele passou 2 anos em lockdown, então agora ele está começando a ganhar confiança de novo para poder ir buscar novos investimentos, para poder viajar, para fazer suas compras no exterior e por aí vai, né? Então é um processo, né? Então esses primeiros 6 meses o mercado estava esperando uma reação muito rápida. Eu acho que teve um pouco o pessoal comprou muito na frente essa reação rápida, ela não veio, e aí veio a frustração. Eu acho que mais para o final do ano, eu acho que essa dinâmica começa a ganhar um pouco mais de corpo, e se, de novo, eu volto aqui para o ceteris paribus, se a gente não tiver nenhum problema com os Estados Unidos iminente, alguma coisa que realmente cria uma ruptura nas cadeias globais de novo, eu acho que assim, a China, o doméstico começa a ganhar alguma força e aí a gente vai ver algum impulso de commodity, né? Justamente porque eles estão tentando estimular para caramba o setor interno, tentando estimular o setor de construção civil, estimulando, de certa forma, as pessoas a quererem voltar a investir, tem esse lado que é bastante importante. E também, no geopolítico, tem uma questão bastante relevante. Ontem teve o encontro do Blinken, né, que é o secretário de Segurança americano, com o Xi Jinping. Então, de certa forma, de repente, no geopolítico, a gente vai ter um alívio de tensões mais para frente, né? Assim, na minha cabeça, eu acho que a questão de Taiwan ela vai ser resolvida com o tempo, né? Se isso começar a se resolver, também abre um pouco de espaço para os próprios americanos voltarem a investir em China, que é algo que, vamos dizer, ficou meio fora do radar para quem é americano mesmo, né? Todo mundo com medo das BDRs, aquela questão da SEC, da SEC, a CVM americana, de repente, bloquear o investimento em China. Eu acho que isso pode gerar um estímulo. E aí, pega as commodities sempre pela esteira, né? Quer dizer,
no caso, o nosso Brasil e as nossas empresas ligadas às commodities acabam sendo beneficiadas também. O Brasil já está na crista da onda, né? Assim, é nítido que a gente está vendo um ânimo muito mais forte por países emergentes, o Brasil aí sendo considerado talvez a bola da vez, até por conta dessa questão geopolítica também, né? E aí eu acho que assim, as commodities acabam sendo, voltam aí ao radar dos investidores. Né? Tá, joia. E aí, né, já falando em pegar essa onda, né? Falando especificamente aqui de Vale, né? Ela chegou ali no pico em janeiro, mais ou menos R$90 a ação, né? Agora a gente está vendo mais ou menos nos 69, né? Já bateu aí os 60, já caiu bem. Como que a gente deve olhar para Vale em si? O meio copo cheio, meio copo vazio? Caiu muito, não vale a pena? Ou caiu, abriu a oportunidade aí para investir em Vale? Eu penso assim, Paulo, sob a ótica de empresa, eu acho que não tem muito o que a gente discutir. Eu acho que Vale é uma empresa que já se provou operacionalmente, consegue entregar bons resultados, consegue acumular bastante caixa, consegue distribuir dividendos para os seus investidores. Então, pensando numa ótica alongada, né, prazos alongados, eu acho que é um investimento, assim, agora me parece oportunístico. Dado que, se a gente olhar também sobre toda a estrutura de, vamos dizer, de exploração do minério de ferro, me parece que preços muito abaixo desse, vamos lá, uns $90, $95, me parece meio inviável. Quer dizer, a gente começaria a ver, de repente, fechamentos aí de capacidade, né? Ou as empresas tirando um pouco o pé, justamente para tentar elevar um pouco o preço. Acho que a China continua sendo um comprador bastante importante, bastante relevante, né? Tem outros países também, no Sudeste Asiático também, fazendo aquisições, tem a questão da Índia também, comprando minério. Então, assim, não acho que a demanda muda. Então, pensando sobre uma ótica mais alongada de tempo, eu gosto, sim, do case. É uma recomendação da casa, é um play que nesse 67, assim, eu acho que vale bastante a pena você manter na carteira. Vai continuar barato por um bom tempo, dada a capacidade de gerar caixa, acho que é muito legal. Agora, tem essa questão, vamos dizer, do curto prazo, que ainda talvez seja incômodo. A gente está vendo o preço do minério voltar nesses $117, deveria gerar um efeito positivo, uma vontade dos investidores em comprar mais Vale, mas o que a gente está vendo no final é a fuga de ativos atrelados a essa economia, vamos dizer, um pouco cambaleante da China. Né? Então, eu tenho um pouco dessa cabeça que, assim, talvez seja um ponto para você ir acumulando ações. R$67, você vai acumulando para você esperar o ciclo de novo virar. Não acho que é uma coisa que vá subir de imediato. Né? Dadas as escolhas dos investidores nesse momento, se a gente pensar no todo, né? Assim, os investidores hoje eles estão colocando dinheiro, hoje não, que é um dia ruim, mas estão colocando dinheiro em tecnologia, no final das contas, né? O Nasdaq, um grande destaque, em Japão, um grande destaque, e aí no Brasil, no cíclico doméstico. Né? Se a gente olhar sobre a ótica dos investidores locais, eles estão colocando seu dinheiro em ações locais, fugindo de commodity. E o gringo está olhando para isso e está preferindo também olhar um pouco desse cíclico doméstico, começar a explorar um pouco esse potencial do afrouxamento monetário aqui no Brasil. Então, gosto de Vale, é um bom play, mas é por um prazo mais alongado. Mesmo pensando que os dividendos, porque eles reduziram em 1,8 bilhão, né? Só para falar, gente, como é que vocês estão olhando para a questão dos dividendos? Você falou aí do curto prazo para a ação, mas e os dividendos? Como é que vocês enxergam isso? Sim, é até natural esse processo de redução de dividendos nesse momento, dado que o cenário não é mais tão favorável quanto foi ali, vamos dizer, nos anos anteriores, né? É até natural, acho que assim, faz parte de uma estratégia coerente de negócio. Você sai do topo do ciclo, você está indo para um momento num ciclo um pouco mais difícil, a administração tem que resguardar o caixa da empresa, né? Eu assim, estou bem confortável em relação a isso. Isso não deveria ser o fator principal na hora de você alocar Vale dentro da carteira.
né? Os dividendos é uma parte importante, é interessante, mas o que é mais interessante é a gente conseguir ver a capacidade dessa empresa em aproveitar esses momentos positivos para gerar muito caixa. Então, eu acho que ela vai conseguir fazer isso assim que esse mau humor com essa economia mais cambaleante virar. Tá? E lembrando que tem muita margem de segurança, porque no final a gente já está muito próximo, vamos dizer, o custo de produção de Vale já está muito próximo desse preço que a gente está vendo na tela, ou seja, não só da Vale, né, e pensando nas outras mineradoras, BHP e Rio Tinto, que são as principais, mas não dá muito para esse preço vir muito para baixo. É o mesmo caso do petróleo, né? O petróleo não pode vir muito para baixo ali dos 60, porque a gente sabe que fica mais difícil para as empresas tocarem a operação. Então, eu estou um pouco com essa aposta. Então, case para acumular, não acho que é de curto prazo. Tem que ter uma visão um pouco mais de longo prazo, mas eu acho que funciona bem em termos de composição de carteira.